Bom, gente, hoje eu estou aqui num centro urbano. Cultura da Roça sai do seu ambiente rural, vem aqui para a cidade para mostrar uma típica situação que a gente vê em condomínios, a gente vê em casas, de aproveitamento de espaços, de tentativa de produção de área verde. E aqui, ó, vocês têm 4 exemplares de plantas, a maioria da família das mirtáceas. Eu tenho aqui um pé de jabuticabeira, eu tenho aqui no fundo um pé de acerola, que é uma fruta tropical. Aqui eu tenho uma planta que é uma pitangueira e lá no fundo eu tenho um pé de araçá. No meio desse ambiente todo eu tenho essa área de lazer e aqui, ó, nós temos o nosso pé de acerola, que está entre a nossa área de lazer e de convivência e esta grade aqui, que também vai espremer ela contra esse pequeno espaço que nós precisamos aproveitar. Bom, qual é a ideia aqui? A gente precisa fazer uma poda que não prejudique a árvore em si. A gente precisa tomar cuidado para que esta tela aqui não seja empecilho para que ela se desenvolva. Da mesma forma, a gente não quer que ela invada o nosso espaço aqui de lazer. O momento é propício porque vocês estão vendo aqui, ó, ela está com bastante flor. Ou seja, o nosso pé de acerola, ele já teve a frutificação, ele já produziu, e diferente de outras espécies, o pé de pitanga vocês também veem que está com bastante flor. Então, são espécies que produzem às vezes 1 ou 2 ou até 3 vezes por ano. O pé de acerola em climas mais quentes e não faltando irrigação, não faltando água para ela produz praticamente o ano todo. Então, só lembrando, existe aquela verdade que fala que nos meses com a letra R, a gente não deve fazer a poda. Isso, de uma certa maneira, não deixa de ser verdade, mas a gente, quando fala desse tipo de poda, a gente está se referindo às plantas das famílias das temperadas ou às rosáceas em geral, como por exemplo a uva, o pêssego, a ameixa, o figo, o caque, entre outras, a nectarina, entre outras variedades, tá? Então não diz respeito a essas plantas aqui que eu falei para vocês. Então, a gente olhando aqui o nosso pé, aproveitando a nossa área de convivência, o que eu vou pedir para vocês fazerem quando vocês estão prestes a fazer a poda de uma árvore? Muitas vezes a gente não observa a nossa planta e isso faz com que, no máximo, vocês podem ver, a pessoa vai cortar um ramo aqui que está atrapalhando, de repente ela estava muito próximo do banco já, aqui tem um outro galho que a pessoa até deu um corte nela, mas pelo fato dela não observar essa planta, ela não vai fazer uma poda, muito pelo contrário, ela simplesmente vai fazer alguns cortes que não vão ajudar nessa situação. Então o que a gente precisa fazer antes de podar? Observar a nossa planta. Como é que ela está? Onde é que ela está inserida? Qual é o ambiente? Qual é o espaço que eu tenho para trabalhar? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Porque uma vez podado um galho, eu não tenho como voltar atrás, não tem como colar. Então aqui, didaticamente falando, o que eu fiz? Eu observei a minha planta e marquei já os ramos que eu vou cortar, ó. Os ramos que eu vi que afetam a estrutura da nossa árvore,
afetam o desenvolvimento dela, prejudicam com que o sol tenha sua incidência justamente no meio da árvore, que é a nossa ideia, porque a partir disso ela vai florescer mais e vai produzir mais. Então esses galhos, no primeiro momento, eu já vou fazer o corte deles. Se depois eu precisar cortar mais, eu vou fazer o corte dos outros galhos. Então, aproveitando as nossas ferramentas aqui, essa aqui é uma tesoura específica de poda, tá? Corte de galhos. Esse serrote aqui, ele não funciona como a maioria dos serrotes, que a gente, nos 2 movimentos, ele corta. Este serrote aqui, o corte dele, ele vai ser efetuado na hora que eu puxar. Então não adianta eu fazer força na hora de empurrar, que ele não vai cortar nada. O corte dele é na volta, tá? Então, aproveitando o primeiro galho aqui. Deixa eu vir para cá, pode ficar aí. Então aqui, ó. Que serrote de merda. Eu retirei 2 galhos mais calibrosos, tá? Estão vendo aqui. E olha o quanto a nossa planta já abriu. O centro dela, o sol já consegue penetrar melhor. Então agora vamos retirar mais esses 2 galhos que estão diretamente voltados para o centro da planta, atrapalhando a penetração da luz solar, e vamos ver o que acontece. Eu já tirei vários galhos. Aqui a gente pode ver. No meio aqui eu praticamente abri a clareira agora para o sol conseguir penetrar melhor. Aqui a gente teve um pequeno acidente na hora de retirar os galhos, porque tá muito fechado. Então aqui vocês podem ver que teve uma lasca. Isso aqui a gente vai precisar proteger, assim como os outros cortes. Mas são coisas que podem acontecer quando a gente precisa intervir numa árvore dessa forma, que está tão fechada, está tão difícil, inclusive para retirar os galhos. Mas esse procedimento, quanto mais tempo a gente esperar, pior vai ficar e menos a nossa árvore vai produzir. Ou seja, nós temos muita flor aqui no miolo, aqui no meio, que vão produzir a cerola, só que no momento que essa cerola estiver pronta para colheita, nós não vamos conseguir colher ela vai cair no chão e são frutas que a gente perde, tá? Então agora a gente vai marcar mais alguns galhos para melhorar ainda mais a nossa árvore aqui. Bom, pessoal, olha aqui como é que ficou a nossa árvore, a nossa cerola. Olha o quanto que ela abriu na parte interna, o tanto que aliviou o peso de galho que estava nela. Olha como ela liberou, mesmo que ainda alguns galhos estejam para fora da cerca, mas olha quanto já diminuiu, o quanto de espaço que ela vai ter para produzir seus frutos. E aqui, ó, como vocês podem ver, aqui eu tenho o resultado da minha poda. Olha o tanto de galho que foi retirado. Olha o quanto que essa árvore perdeu de nutrientes, de tempo de produção de galhada, de tempo que ela não pôde produzir frutos. Tudo isso aqui é resultado
de uma poda ou mal feita ou quando não é feita. Eu sempre costumo dizer que na fruticultura, mesmo que ela seja urbana e uma árvore frutífera pode servir para a gente como sombra, não é sombra que a gente quer os frutos, e isso aqui tudo evitou essa produção. Então vamos chegar perto aqui da nossa planta para mostrar para vocês o nosso resultado. Então aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês, olha o calibre dos galhos que a gente cortou aqui. Essa estrutura aqui, vocês veem que eu cortei em formato de bisel. Por que isso? Inclinado. As gotas da chuva, as gotas do orvalho, quando caírem aqui, elas vão escorrer e não vão ficar aqui para nos trazer mais doenças ou algum problema de infestação. Essa estrutura aqui, ó, vocês nunca devem deixar. O correto seria ter feito o corte aqui, ó, inclinado dessa forma. Nunca deixar essa estrutura aqui. Por quê? Porque ela é porta de entrada para doenças e patógenos. Então isso aqui a gente vai precisar corrigir. Aqui em cima eu tenho outro. Isso também não se pode deixar. Então esses cortes eu preciso cortar eles rente nessa estrutura aqui. Então, olhando agora para essa planta, vocês veem que ela abriu um clarão aqui no centro. E eu vou agora finalizar fazendo um toalete, que a gente fala, tirando alguns galhos que quebraram na hora que eu precisei puxar, devido ao esforço que foi. Alguns outros que foram danificados, alguns ainda que estão atrapalhando. E finalizando isso, claro, a gente precisa passar uma pasta bordaleza ou uma outra pasta curativa para essas feridas aqui, esses cortes que a gente fez aqui, para evitar doenças que podem afetar essa planta. Tá? Então é isso que a gente vai finalizar. E num outro momento a gente mostra para vocês como fazer essa pasta bordaleza. Tá? Então a dica de hoje foi essa, a dificuldade de se podar um pé adulto que nunca foi podado, mas que é possível, e ainda assim a gente pode aproveitar um espaço de área verde, um espaço de fruta, um espaço de convivência para árvores frutíferas, tá bom?